Vamos lá, boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui na nossa segunda atividade da CIPAT de hoje. Hoje vai ser um bate-papo sobre controle emocional, né? Que é uma área em que faz parte da inteligência emocional, que é tão importante para todos nós, independente da profissão, e principalmente, né, no pessoal e no profissional, porque nós somos seres humanos, então nós não somos assim, ó, coloquei uma roupa, sou profissional e agora eu não sou mais, né? Então nós precisamos equilibrar tudo isso. Então esse bate-papo ele vem de encontro a essa necessidade. Então, para quem não estava aqui presente, eu já vou explicar sempre, né? Sempre no começo eu explico. Então, a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Ela é uma semana destinada à saúde e à segurança dos trabalhadores, né? Ela como o professor Rodrigo já explicou, né, num outro momento, ela é uma obrigatoriedade em algumas empresas, de acordo com a tipificação das empresas, né? Então, se a empresa tem lá a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, ela necessariamente precisa realizar essa semana. Então, essa Semana Interna de Prevenção a Acidentes, ela é realizada em parceria com a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes da ETEC Sales Gomes, com os alunos, né, os alunos de trabalho, do segundo módulo de segurança do trabalho. Só deixar o pessoal mudo aqui. Vamos lá. Normal, né, gente? Normal, evento ao vivo e virtual ainda, então acontece. Fechei o microfone do pessoal aí, mas depois, quem quiser falar, depois abre o microfone, tá? Então, esse evento, ele foi planejado inicialmente, pensado aí com os alunos do segundo módulo do curso técnico em segurança do trabalho. Nós levantamos, né, o assunto saúde mental durante a pandemia e todas as implicações, na verdade, né, da saúde e da segurança das pessoas em relação a esses momentos que nós estamos vivendo, tá? E aí, eu resolvi fazer um convite, né, para esses dois alunos aí, o Felipe está aí no vídeo para vocês. O Felipe, ele é aluno do segundo módulo do curso técnico de segurança do trabalho. Depois ele fala um pouquinho da formação dele para vocês. Vou falar só um pouco mesmo. Ele é engenheiro já de produção e está já fazendo, né, o seu terceiro curso técnico e aqui na ETEC Sales Gomes. Então ele gosta de estudar, que beleza. E durante uma atividade, né, que eu sempre faço proposta de atividade, eu fiz uma proposta da criação de um vídeo e ele fez um vídeo falando sobre a inteligência emocional e eu gostei bastante, né, elogiei a desenvoltura, o trabalho dele, né, a pesquisa dele, o estudo dele, e aí eu convidei ele para participar aqui com a gente desse bate-papo, e a Tânia, que é nossa aluna do curso técnico em recursos humanos lá da classe descentralizada de Boituva, né, que está sob a minha coordenação. Ela já é psicóloga também de formação, já atua na área, né, psicologia clínica, né, é isso mesmo, Tânia? Isso. E eu convidei também porque a gente realmente vai fazer um bate-papo sobre esse controle emocional. Não sou nenhuma especialista no assunto, porém venho trabalhando e quando eu aprendi, né, sobre inteligência emocional foi um universo totalmente diferente. Eu comecei a me conhecer melhor. E a proposta desse tema é trazer, na verdade, né, essa consciência mesmo, de que quando a gente se conhece melhor, né, nós nos controlamos mais e nós temos mais chances de ter sucesso nos nossos relacionamentos, sejam ele qual for, gente. Relacionamento familiar, relacionamento profissional, né, nas várias áreas. Então, por isso, eu convidei aí os dois para a gente poder fazer esse bate-papo. Então, eu vou fazer assim, eu vou combinar com vocês. Eu vou trazer a minha apresentação, que eles já têm o conhecimento, eu vou trazer a minha apresentação, vou explicando para vocês. E aí, no meio da conversa, aí vocês podem ir participando pelo chat, que é muito legal, né? Tânia e Felipe me ajudem a responder aí
as questões do chat, tá? Que com certeza vão ser relacionadas aos comportamentos aí, né? E aí depois a gente abre, eu também vou abrir depois para o Felipe, para a Tânia, para que eles também possam colocar os pontos de vista, né, as experiências deles em relação ao assunto, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Né? Sim. Agora eu vou ver vocês vão ver minha telinha. Estou ouvindo um barulhinho. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Minha tela está aparecendo para vocês, gente? Sim? Pode me responder. Sim, tá feliz. Sim, Renata. Está aparecendo sim, professor. Ótimo! Então, vamos falar, né, sobre o controle emocional. Os meus alunos que já participaram de algum projeto comigo, com certeza eles já ouviram falar sobre isso, porque eu gosto muito de tratar sobre esse assunto para trazer o que a gente chama de autorresponsabilidade. Né? O que é autorresponsabilidade? É quando a gente tem consciência do nosso comportamento e de que a gente pode se controlar e não fica terceirizando a culpa, né? Colocando a culpa nos outros, sobre o seu humor ou a sua reação, né? Você fala, não, mas ele provocou, mas a outra pessoa é chata, a outra pessoa não bateu o santo, né? E todas outras desculpas, né? Que as pessoas acabam dando. Então, controle emocional, o que é o controle? Primeiro, a gente tem que entender que existe, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o Daniel Goleman, né? Ele fala sobre a inteligência emocional. Então, nós sabemos hoje em dia que as pessoas, elas são contratadas pelas habilidades técnicas que ela tem, ou seja, se ela sabe trabalhar bem, se ela tem, ela sabe do que está fazendo, ela tem boas habilidades, bons conhecimentos, ela é contratada por isso, e normalmente é isso que a gente coloca no currículo, né? Coloca lá a nossa formação, coloca aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente faz bem. E normalmente as pessoas são demitidas, gente, pelo comportamento. Elas são demitidas porque elas não sabem se comportar. Às vezes ela é um ótimo profissional, né? Mas ela é uma má pessoa. E aí ela contamina aquele ambiente de trabalho com os seus péssimos comportamentos, ou seja, com o seu descontrole emocional. Então, essa imagem que eu trouxe para vocês, né? Bom dia, por quê? Tem gente que acorda com os passarinhos, né? Com uma beleza, cantando, assobiando, de bom humor. Mas tem gente que tem um biotipo que não acorda tão bem-humorado assim, né? E aí a gente chega lá no trabalho, vai falando bom dia para todo mundo, né? E às vezes a gente escuta um desse aí, ó, bom dia por quê, né? Porque a pessoa, ela tá irritada, né, com algumas coisas, não tá feliz com a vida, e várias implicações. Mas esse controle emocional é saber o quê? É a habilidade da gente lidar com os nossos próprios sentimentos. Mais do que isso, a gente precisa lidar com os nossos sentimentos e adaptar esses nossos sentimentos, né, às situações, expressando. Olha só, gente, então agora vem a parte da comunicação também. Expressando de maneira saudável para si e para o grupo no qual está inserido. Olha só a importância dessa palavra aqui, ó, saudável. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, não consigo aqui. Ia pegar uma canetinha para ir riscando aqui para vocês. Mas acho que aqui eu não tenho. Então, expressar os nossos sentimentos. Nós expressamos constantemente os nossos sentimentos de várias maneiras. Mas essa maneira que você está expressando o seu sentimento, ela é saudável para você e ela é saudável para o grupo no qual você está inserido? Primeiro que a gente tem que saber que nós vivemos em grupo, na família, no trabalho, na igreja, no lazer, com os amigos. Então, nós sempre estamos em grupo. E como que você se expressa nesses grupos que vocês estão vivendo, né? Então, essa é a preocupação do nosso controle emocional. Vamos falar sobre ameaça agora, né? Então, o que é uma ameaça? Ameaça, gente, é quando, por algum momento, eu me sinto ameaçado. Eu me sinto
é quando aquele sangue, né, sobe. Eu até vou parar de compartilhar um pouquinho a minha tela aqui para eu dar alguns exemplos para vocês. É quando o sangue sobe por alguma situação, né? Então, por exemplo, sei lá, tô lá numa balada, quem tem namorado aí, quem não tem, seu companheiro, companheira, está lá numa balada, lá numa belezinha, numa festa, vem alguém, né? E vai lá e passa o cabelo. Eu vou falar um exemplo aqui, é o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando tá aí, Luiz Fernando Pereira, que entrou aí, perguntou, né? Professor. Tá aí, Luiz Fernando. Beleza, Luiz Fernando. Você é ciumento? Oi? Você é ciumento? Ah, tem ciúme minha mulher. Tem ciúmes? Tem. Ah, muito bem. Vamos lá, Luiz Fernando. Você tá lá na balada, você gosta de rodeio, gosta de festa, de funk? O que você gosta? Ah, eu só fico em casa, minha só estuda. Oi? Só fico em casa trabalhando. Vamos lá, enquanto você vai para uma festa, alguém vem, olha só, presta atenção na situação de ameaça que você vai viver, hein, Luiz Fernando? Alguém vem e passa a mão no cabelo da sua namorada ou da sua esposa. E fala assim, você é linda. O que você faz? Ah, não sei o que eu faço, não, né? Não sabe? Não. Você não sabe? Não sei como é que eu vou reagir na hora, do jeito que eu vou estar no dia. Ah, sei. E aí, tem alguma outra pessoa aí que possa compartilhar com a gente o que faria? Ó, passou a mão e falou, você é linda. Na sua frente. Eu quebro em 1000 pedaços. Quem falou aí? Eu vou destroçar esse universo até o último átomo. Nossa, Júlio César, que horror. Robson, pode falar, Robson. Ah, professora, eu já ia partir para agressão também. Partia para agressão. Ó, viu? É isso mesmo que acontece. Isso é uma situação de ameaça, certo? Ou seja, você se sentiu ameaçado. Quer ver um outro momento que a gente se sente... Olha lá, eu sou sangue quente, ó, vai partir para cima. Olha só quantas manifestações aí, né? Vamos lá, quer ver um outro momento que a gente se sente ameaçado? Você tá lá dirigindo, certo? Tá dirigindo, belezinha. E um carro, sem dar seta, sem nada, para no meio da rua. O que você faz? Vamos lá, quem quer responder aí? Pode responder no chat. Vai lá, Robson, quer falar? Pode falar. Aconteceu isso hoje, professora. Tava indo trabalhar, já tava meio bravo de acordar cedo para ir trabalhar. O cara fechou eu já xinguei o cara um monte lá porque não deu certo, mas daí a gente fica pensando, né? É uma briga toda. As respostas são as melhores, gente. Buzino, enfio a mão na buzina. Buzino, nossa, é isso mesmo. Olha, Boa noite, professora. Oi. Boa noite, José. Boa noite. Pode falar. Então, realmente, as reações são as mais diversas possíveis. Só que, geralmente, a gente costuma criticar sem se colocar no lugar, né? O porquê que realmente aconteceu dele parar no meio da rua? Será que foi, digamos assim, uma imprudência dele ou será que ele estaria com algum problema? Algum problema. E tem essa outra parte para poder, assim dizer, que ele está totalmente errado. Então, é importante a gente sempre ter um pouquinho de sã consciência e tranquilidade para conduzir. Se tudo na nossa vida a gente conduzir a ferro e fogo, o negócio fica ruim, né? Maria Bethânia quer falar também? Pode falar, Maria Bethânia. Aconteceu comigo essa semana, né? Eu tava saindo e um rapaz virou assim, sem dar seta. Aí eu falei, não tem seta não, Eu já Que beleza. O rapaz falou assim, que bom que você falou só que não tem seta, porque às vezes a gente ouve assim, vá para que não sei que lugar, né? Filho de não sei quem. Eu falo às vezes. Exatamente. Mas então, o rapaz falou assim, que tem que saber porque ele parou no meio da rua. Não. O problema não é parar no meio da rua, o problema é que tem seta.
né? Não tem problema em parar no meio da rua, mas não custa ele dar uma seta. E se vem atrás e acaba batendo sem querer, e aí? Dá um problema, né? Exatamente. Então, olha, gente, o que eu causei agora, né? Na verdade, eu coloquei situações para vocês entenderem que em que momento nós nos sentimos ameaçados, né? Então, esse momento de ameaça, gente, cada um reage de alguma forma. Então, eu coloquei aí alguns comportamentos, algumas reações. Então, tem pessoas que gritam, tem pessoas que choram, tem pessoas que respiram fundo, contam até 10, faz careta. Olha, gente, fazer careta também é uma reação, hein? E bem agressiva ainda. Ataca e xinga. Gente, olha, então todas essas reações que eu coloquei aqui para vocês, na verdade, tem duas aí em que elas são muito importantes. Quais vocês acham que são as reações importantes? Não pode colocar no chat aí as reações importantes. A Tânia vai lendo para mim o que vocês acham que é uma reação importante, as mais importantes aí para a gente poder controlar a nossa emoção. Você consegue ler para mim, Tânia? Porque agora eu estou compartilhando a tela e não consigo ler. Vamos lá. Vamos lá, Renata. Respira fundo, chora e grita. Tatiane colocou respira fundo. Olha, e conta até 10. Ó, bastante gente respira fundo e conta até 10. Olha que bom. Na verdade é assim, é porque essas são as mais importantes mesmo, né, gente? Porque assim, ó, todas as outras reações, elas são o quê? Gritar, chorar, xingar as pessoas, atacar, fazer careta, são reações que a gente chama de reações agressivas, tá? Então, a gente acaba partindo para a agressão, quando a gente... Chorar nem tanto, né? Mas a questão do gritar, a questão do xingar, do fazer careta, do atacar... Gente, atacar fisicamente é crime, né? É pior ainda. Então, nós colocamos até a nossa integridade aí, né, em risco, dependendo das nossas reações, tá? Principalmente nas brigas de trânsito, né? Então, controlar as emoções é o segredo. Então, quando a gente controla as nossas emoções, é quando a gente atua com maturidade e equilíbrio na expressão dos nossos sentimentos. Olha só, é uma missão difícil, não é muito fácil a gente atuar com maturidade, porque primeiro eu preciso ter a consciência de como eu estou reagindo, né? Então, muitas vezes, eu não sei, ó, a resposta, né, do nosso participante, do Luiz, foi, eu não sei o que eu faria, porque realmente a gente ainda não, às vezes, ou ainda não passou por essa situação, ou muitas vezes a gente realmente não conhece como a gente reage perante as situações, tá? Então, voltando para o lado profissional, o profissional que tem essa competência de atuar com maturidade no controle das emoções pouco desenvolvida, o que ele faz? Ele é sensível, ele explode por qualquer coisa, ele explicita, ou seja, ele se expressa facilmente as suas emoções, né? E muitas vezes, com essas reações, o que ele faz? Ele contamina o ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, alguém que grita, alguém que... por exemplo, essa história aí, né? Bom dia, por quê? Né? Não tá nada bom. Isso quer dizer, imagine isso num grupo de pessoas. Você chega, eles falam assim, bom dia, tudo bem? Bom dia só se for para você, né? Então já parece que começa ali um conflito. E às vezes a coisa não é nem pessoal, tá? Mas isso daí pode contaminar o ambiente de trabalho. Gente, as nossas emoções, elas sempre espirram nas emoções dos outros. Então nós não somos uma ilha. As nossas emoções, elas interferem também na vida de outra pessoa. Por isso, nós precisamos ter controle emocional, tá? Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade. E aí vocês vão me perguntar, professora, como desenvolver essa capacidade? Deixa eu só ver se está indo meu slide, foi? Aqui. Como desenvolver essa capacidade, né? Aqui tem, na verdade, alguns tipos de reações. Olha que legal, né? Então, é assim, tem pessoas que... E isso também é agressão, viu? Pessoas que agem dissimulados, com ironia, com sarcasmo, né? Então ela usa isso, né? Essa ironia, esse sarcasmo para revidar as provocações.
esse também é um comportamento muito agressivo. Isso daí também contamina as emoções dos outros, porque a pessoa é o quê? Ela é irônica, ela está sempre tirando sarro, né? E isso é muito ruim, ela fica provocando as pessoas com indiretas, e isso vai fazendo o quê? Ela vai incomodando as pessoas que estão ao redor. As pessoas que são agressivas por natureza mesmo, né? Aquelas que têm ataque de fúria por qualquer coisa, explode por qualquer coisa, isso também é muito ruim. Na verdade, essa fonte, né, que eu peguei, essa ação e reação, é dessa consultora Vera Martins. Ela é especializada em medicina comportamental. Gente, olha, eu preciso ter uma área da medicina estudando o comportamento das pessoas, né? Olha só a que ponto chegamos, né? Mas é que é importante nós conhecermos. É interessante, se faz essencial no nosso dia a dia pessoal e profissional, entender o comportamento das pessoas e não deixar que isso, né, possa me desestruturar, que isso possa me afetar, né, psicologicamente. E tem algumas, né, por exemplo, essa próxima ação e reação aí, que são os engolidores de sapo. Gente, o que são os engolidores de sapo? São aquelas pessoas que não defendem seus interesses, tudo ele engole, né? Então ela engole, ela vai engolindo, ela vai absorvendo, guardando tudo para si, não demonstra se está magoada, se está feliz, se está com raiva. Na verdade, ela vai só absorvendo esses sentimentos, sejam eles negativos ou positivos. E chega no momento que ela não consegue controlar isso mais dentro dela, né? E aí ela pode explodir, ou então ela pode ficar, na verdade, doente, né? A Tânia, ela pode falar até melhor que eu sobre isso, que existem as doenças que são, depois pode marcar aí para você falar com a gente, hein, Tânia? Que são as doenças psicossomáticas. Então, o que é psicossomático? É quando alguma interferência psicológica começa a afetar no quê? Nos nossos órgãos, no nosso corpo. Então, você vai lá, né? Você passou por uma situação de tensão. Aí você tem lá uma enxaqueca, uma dor de cabeça, você desenvolve uma gastrite, né? Então, o mais comum, gente, é mexer com o estômago, mexer com a gastrite. A pessoa fica lá, né, com gastrite nervosa, né, que o médico fala, olha, você tá com uma gastrite nervosa, ou seja, os seus sentimentos se incomodam tanto, as suas emoções se incomodam tanto, que até o seu corpo já não aguenta mais, né? Olha só que loucura, né? Nossa máquina, nosso corpo, ele precisa de equilíbrio, gente. Ele precisa de controle emocional. E aí nós temos o último comportamento de ação e reação, né? O último perfil, que é o melhor, mas nem sempre nós conseguimos ser esse melhor comportamento e ter esse melhor comportamento, que é o comportamento assertivo, que são aquelas pessoas que elas conseguem avaliar dentro de uma situação de conflito, elas conseguem avaliar se elas têm razão, se elas não têm, né? Ela sabe expor seu ponto de vista, ela acumula menos emoções negativas, porque ela sabe a hora dela expressar, a hora dela resolver essas reações de conflito. Então, olha só que legal se a gente pudesse sempre ser, né, assertivo, se a gente pudesse sempre não ter nenhum episódio aí, né, de explosão de raiva, ou então de choro, ou então de ficar doente, porque eu estou absorvendo tudo, né, de uma maneira só engolindo, sem processar essa informação, sem nada, né? E muitas vezes, gente, na verdade, na maioria das vezes, para que a gente possa entender os nossos comportamentos, né, entender, assim, esses nossos pensamentos, é importante que a gente busque, muitas vezes, a ajuda médica, né, a ajuda nas terapias. Por quê? Oi, pode falar? Boa noite, é o Felipe, professora. Complementando aqui a senhora está falando, vou falar aqui o chat, né, que acho que a senhora não está vendo. Isso. A Heloíse Rafaele Simões escreveu assim: eu respiro fundo e conto até 10. Depois, quando eu fico sozinha, eu choro e grito comigo mesma. Então, acho que no caso que a senhora está explicando, ela seria o perfil engolidor de sapo, e depois seria, vamos dizer assim, agressivo consigo mesmo. Eu me identifiquei com esse comentário que ela fez, porque eu era assim também. Eu guardava para mim e depois, quando eu sei lá, estava sozinho, ou acabava descontando, mas não
comigo mesmo, né? Ela falou que ela ficava consigo mesmo, só que eu ficava bravo com os outros, né? E eu não enxergava isso, eu ficava quieto na hora, mas depois explodia. A Simone também, ela escreveu assim, engolidor de sapo, faço parte desse grupo. Hoje tomo ansiolítico antidepressivo, tenho gastrite. Então, esse negócio de ficar segurando o sentimento é uma coisa muito séria mesmo, né? Tem que ter ajuda de profissionais, né? Que sabem o que estão fazendo. A gente se conhecer é importante, mas a gente precisa de uma orientação, né, professora? Isso. A Tânia, né? A Tânia, ela é psicóloga. E nós, no semestre passado, nós fizemos uma pesquisa falando sobre saúde mental, né? E foi bem interessante, né, a fala, né, das psicólogas, né, que nós fizemos um bate-papo também, falando justamente sobre isso, sobre esse uso, né, de medicamento e principalmente das terapias, né, clínicas, e o quanto isso se faz importante hoje, né? Às vezes as pessoas acham assim, eu não preciso de psicólogo, não sou louco, né? Então, na verdade, todos nós precisamos nos conhecer, todos nós precisamos nos entender melhor, né? Para agir melhor, né? Para se controlar emocionalmente e não ter esse acúmulo, né, de emoções negativas. E no caso da Simone aí, né, que ela falou que ela está até com gastrite, então, olha, já está interferindo na saúde, né? É o psicossomático que a gente acabou de falar. O pessoal está participando bastante aqui, comentando, né? Ela teve outra, a Giane Aparecida falou que já adoeceu bastante, né? A ponto de afetar os rins, né? Então, é aquele velho ditado, se a cabeça não tá boa, o corpo sente também, né, professora? Exatamente. Desculpa, Tânia, acabei cortando você. Imagine, pode falar. Fique tranquilo, pode ficar à vontade de falar. Eu só ia complementar dizendo que às vezes nós não valorizamos, né, a nossa saúde mental, e esse foi um ponto que nós abordamos na semana do RH, né, nas palestras que nós fizemos no encerramento do semestre, inclusive, né? E na verdade a saúde mental ela é tão importante e talvez até um pouco mais que a física, né? Porque aqui é quem comanda tudo. Então, se a gente não cuida, em algum momento o nosso corpo vai sentir, ele vai nos mostrar, e aí como que a gente faz com isso? Vamos fugir o tempo todo? Não. Vamos olhar para dentro, vamos procurar ajuda, né? Mais uma vez, quem vai para o psicólogo não é maluco, não é doido, né? Então, é um tabu aí que a gente precisa, pouco a pouco, quebrar, né? E precisamos, sim, procurar ajuda. Sozinhos, muitas vezes nós não conseguimos, né? A gente não precisa esperar passar o nosso limite para a gente procurar ajuda. Exatamente, Tânia. Eu vou continuar aqui, é um case agora, é bem legal esse case, porque ele fala de uma situação profissional, né? Renata, vou só te cortar um pouquinho. Pode falar. A Maria Bethânia já faz um tempinho que ergueu a mão, acredito que ela queira contribuir com alguma situação. Pode falar. Então, a professora tinha colocado no primeiro slide do rapaz perguntando bom dia, porque eu lembrei que eu tenho um amigo que ele falou que ele tinha uma namorada, que ele mandava mensagem para ela de manhã falando bom dia, né? E ela respondia dessa forma, por quê? Aí eu pensei, poxa, como que você tem uma namorada, bom dia? É meio complicado, né? De nervoso, de engolir sapo, de chorar. Eu não engulo sapo, só que eu fico tão nervosa que, conversando com a pessoa, eu já começo a chorar já. A pessoa fala assim que eu não posso chorar, né? Eu falo assim, mas eu não posso não chorar, eu não consigo ficar calma, eu preciso chorar. Chorar é uma forma de expressar as emoções, né, Tânia? Sim, é uma forma muito importante, essencial, né? Às vezes a gente se priva do choro, e o choro é algo importante, sim, nós precisamos viver as nossas emoções e expressar as nossas emoções. O que se torna uma patologia, por exemplo, a ansiedade, por exemplo, né? Ela é uma emoção, né? Só que quando que a ansiedade se torna um problema? Quando ela foge do meu controle, né? E assim para todas as outras emoções,
quando a gente não vivencia ela, quando a gente não consegue expor ela, quando a gente não tem o controle dela, quando foge de tudo isso, aí sim se torna uma patologia. Então, é muito importante, sim, nós expormos nossas emoções. Tânia? Oi? O professor Juraci. Agora está na moda aquela patologia borderline, né? Por causa do reality show aí, né? Sim, Jura. Está muito em alta. Na verdade, assim, é uma patologia muito antiga, né? Que a psicologia já vem falando há muito tempo, né? Que também vem da ansiedade. Na verdade, é um transtorno de personalidade, né? Só que devido a esse reality show, o pessoal anda comentando bastante. Tem até algumas questões aí jurídicas, até o próprio conselho, né, o próprio CRP já entrou com algumas ações aí, algumas movimentações devido à exposição, à pressão psicológica, né, tudo que tem acontecido aí nesse programa. Legal. Bom, vamos dar continuidade aí, bem legal, né, trazer, né, esses assuntos. E, olha, eu tinha falado para vocês sobre inteligência emocional e sobre o Daniel Goleman, né? Então, olha só o que ele traz, né? E segundo esse livro, né, de inteligência emocional do Daniel Goleman, ele diz que existe uma explicação neurológica. Olha, gente, é orgânico, tá bom? Então, às vezes a gente acha que é só emoção, mas não é só emoção. Existe uma explicação orgânica, ou seja, alguma reação que acontece no nosso corpo e que determina as nossas ações, que determinam como a gente expressa as nossas emoções. Olha que legal. Então, segundo o Goleman, ele diz assim, ó, há uma explicação neurológica para o comportamento agressivo diante das situações desagradáveis ou ameaçadoras. Então, é uma explicação neurológica, ou seja, é orgânica, acontece no seu cérebro. Então, lá no seu cérebro, existe um pedacinho, né? Um pedacinho dele, gente, bem pequenininho mesmo, né? E o nome desse pedacinho é chamado de amígdala. Não é a amígdala da garganta, tá, gente? É a amígdala lá do cérebro. E ela, gente, é muito importante, porque senão a gente falaria assim, ó, vamos fazer uma cirurgia em todo mundo, arranca a amígdala do cérebro de todo mundo, e aí a gente vai ter só pessoas calminhas, né, e que se comportam super bem. Mas, infelizmente, essa não é a solução. Porque essa amígdala, ela é responsável também por alguns outros comportamentos que são importantes para a nossa vida. Então, vamos lá explicar um pouquinho sobre o que é essa amígdala. Segundo Goleman, quando nos sentimos ameaçados, olha, gente, lembrando que essa ameaça, ela não é só emocional. Ela pode ser, por exemplo, uma ameaça de um acidente, de uma queda, quando a gente consegue evitar. Então, por exemplo, quando você vê uma situação, né? Então, por exemplo, vai cair a garrafa, a gente tem aquela reação rápida e segura as coisas, né? Você fala, nossa, é ninja, conseguiu pegar. Quando a gente tem essas reações rápidas, na verdade, e que dispara esse sinal para nós, para agirmos de alguma forma, é a amígdala. Então, ela é super importante. Só que, às vezes, ela também é catastrófica, né? Por quê? Porque ela também dispara o sinalzinho do ataque. E aí ela é responsável pelos nossos comportamentos, muitas vezes, agressivos. A primeira reação, gente, é a reação da raiva. A primeira reação é a reação do ataque, do gritar, né? Essa é a nossa primeira reação. É quando está tudo muito quente na nossa mente, né? É igual quando a gente briga com alguém, e aí no momento ali do calor, né? Você está brigando lá, eu brigo, tá, gente? E graças a Deus eu já mudei muito. Depois que eu aprendi sobre inteligência emocional, eu consegui aplicar isso na minha vida, porque isso é autorresponsabilidade. Eu melhorei muito em relação a isso, tenho muito que aprender e muito que melhorar ainda nas minhas reações emocionais. Mas hoje eu tenho consciência disso. Então, vamos lá, quando a gente briga, e aí a gente não consegue falar tudo que a gente quer para quem a gente está brigando, e aí depois a gente para e vai lá tomar um banho, vai deitar, daí você fica lembrando e remoendo tudo que você poderia ter falado para que você tivesse razão. Imagine, poderia ter falado isso, que raiva. Na hora da raiva você não lembrou.
dessa situação. Você só lembrou depois. Por que você só lembrou depois? Existe também uma explicação neurológica para isso. Vamos lá. Goleman, ele explica sobre o neocórtex. O que é o neocórtex? Olha, tem até um título aí, o pacificador. Porque na região próxima da testa, nessa região bem grande aqui da testa, né? Então, eu falei para vocês que a amígdala era bem pequenininha. O neocórtex, ele é uma região bem maior, né? Ela é uma estrutura e ela comanda, gente, as nossas reações racionais. Ou seja, quando a gente consegue dominar a nossa razão. Nosso comportamento, ele é feito de razão e de emoção, né? Dizem que é com o cérebro e com o coração, mas na verdade tudo acontece no cérebro mesmo, né? Então, o neocórtex, ele é responsável, gente, pelas ações mais assertivas. Olha só o alarme que ele dispara para a gente, né? O neocórtex. Calma, vamos montar um plano de ação para resolver esse problema mais assertivamente. Gente, quem já passou por essa situação de que só depois que abaixou a raiva que a gente consegue encontrar uma situação, que a gente consegue falar melhor sobre aquele momento? Com certeza, muita gente vai colocar aí, né? Quando brigou com o namorado, quando brigou com a mãe, quando passou por uma situação na rua, né? Que só depois que a gente passa um tempo, que a gente consegue melhor e refletir melhor sobre o assunto, né? Então, por que, gente, acontece isso? Porque existe, né, é orgânico, porque o nosso cérebro, ele demora, muitas vezes, para ativar esse neocórtex. Então, por que é importante? Eu vou colocar lá, ó. Por que é importante, então, pratique o famoso lá, né? Respirar fundo, contar até 10, né? Esse conte até 10, né? Existe até alguns estudos, né? Bem teóricos mesmo, contando quanto tempo o neocórtex leva para ser ativado. Normalmente lá uns 10 segundos, mas às vezes leva até mais, né? Depende do tamanho da raiva. Mas é muito importante que a gente pratique mesmo esse respirar fundo. Gente, cuidado com esse respirar fundo. Respira fundo e faz careta é agressivo. Respira fundo para dar tempo do neocórtex funcionar, processar a situação com racionalidade, né? E para evitar as atitudes destemperadas e as agressões, né? E encontrar uma solução eficaz para o problema. Temos Renata, aí alguns comentários? Posso só interromper um pouquinho? Pode, claro, deve. Com exatamente em relação a essa temática do respirar fundo, né? Na clínica a gente fala muito sobre isso, porque nós temos essa mania, esse hábito mesmo de respirar e já jogar toda a nossa atenção para essa parte aqui superior, próximo ao peito, e isso é extremamente errado, né? Como que nós temos que respirar? Existe sim uma forma correta de respirar, né? E ela é feita pelo diafragma, então nós precisamos respirar pelo diafragma. Quando eu respiro e eu jogo toda essa atenção aqui para os meus ombros, toda essa parte do meu peitoral, eu trago para onde também? Para o meu coração. Então, por que existem muitas pessoas que infartam e falam que o infarto é do quê? Do nervoso, né? Então, está aí um dos motivos. Então, eu sei que é difícil, pessoal, mas vamos tentar respirar pelo diafragma aí, que faz toda a diferença. Com certeza. Professora, pode falar. O pessoal está interagindo bastante também aqui no chat, né? Tem um pessoal dando até depoimento, a Giane, né? Abriu o coração para a gente aqui, falou que quando ela acorda tem vontade de chorar. O filho dela já percebe, né? Que ela tem predisposição a algum tipo de depressão, né? E ela relatou também aqui que isso tudo para mim é uma terapia maravilhosa, pois me acalma e me faz sentir plena das minhas capacidades de desenvolvimento profissional e intelectual. Achei legal, interessante dela o depoimento, né? Abrindo o coração, né? Ela já se conhece um pouco, né? Sabe como ela é e busca aí, né? Resolver, né? De uma forma sadia, né? Sim, uma forma assertiva, né? Uma forma mais assertiva, né? Acho que com certeza ela já deve ter passado por algum profissional que já orientou ela, ou ela já viu alguma palestra, alguma coisa assim. O pessoal também, que a Giane Aparecida falou assim, eu já passei por isso, é muito ruim, eu perdi a minha razão. Então acontece isso mesmo, né? O pavio estoura, a pessoa acaba não pensando, nem a senhora explicou, né? O cérebro lá agiu naquela área,
A amígdala. Na amígdala, né? E ela acabou falando que não devia. E isso é da natureza humana, né? E Exatamente. o Marcos, também da turma, falou que quando briguei com meu ex-patrão por coisa boba, se alteramos por coisa simples que era fácil de resolver. Às vezes a resposta está fácil, mas a gente acaba discutindo por coisa que às vezes nem precisava, que é fácil de resolver, que é a tal da famosa administração de conflitos. Então a gente tem que saber, né, é uma corda, né, a gente tem que saber colocar os pontos, mas não, vamos dizer assim, impor, né? E Exatamente. achei legal o pessoal dando depoimento aí, professora. Muito bom mesmo. E E sabe também que acrescentou, contando uma vivência dela, quando eu fico muito nervosa, meu corpo fica cheio de bolinhas, todo vermelho, né? Entra mais uma vez naquela questão que a Renata também já falou, sobre as doenças psicossomáticas. Então, Luana, dá uma conferida nisso, dá uma checada, vai ao médico, e se possível, procura ser um profissional para cuidar disso. E controlar, né? A partir do momento, olha, gente, agora todo mundo que está aqui hoje, eu não consigo ver quantos participantes estamos, né? Porque eu estou compartilhando minha tela, mas vamos lá. A partir de hoje, olha, a autorresponsabilidade. Então, nós temos a obrigação de nos conhecermos melhor e conhecermos os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Eu sei que isso não é simples, como a Tânia falou, mas nós devemos sim praticar todos os dias, tá? Todos os dias a gente pode praticar e educar as nossas emoções, né? Tentar controlar, tá? Esse é o ponto-chave. Entender o porquê, né, das nossas reações. Hoje vocês sabem que se vocês agirem no calor da emoção, tá agindo com a amígdala. Você tá tendo o sequestro da amígdala, né? Tem até um nome o evento, hein, gente? Chama-se sequestro da amígdala. E quando a gente age mais racionalmente, mais assertivamente, com calma, né? Planejando e pensando da melhor forma de se comportar, né? Para não interferir tanto no ambiente, o que acontece? Eu tenho, né, um melhor controle da minha emoção. Então, eu vou ler para vocês esse case do Ricardo Piovan. Ele é um palestrante, consultor organizacional. Hoje percebo que por muitas vezes fui refém desse sequestro. Lembro-me de uma situação que vivenciei com um cliente de minha empresa de sistemas. Durante uma reunião, ele começou a fazer críticas ao projeto que eu apresentava e apontar defeito em tudo. A certa altura, chamou a minha empresa de incompetente. Aí meu sangue ferveu. Incompetente foi o estímulo auditivo que disparou o alerta da amígdala e me fez ter uma reação emocional. Fechei o notebook e saí da sala dizendo que jamais trabalharia para aquela empresa. Graças a essa reação emocional e intempestiva, perdi o cliente e a oportunidade de desenvolver um projeto crucial para o crescimento da minha empresa. Hoje compreendo que se tivesse ficado quieto até o neocórtex se manifestar, eu poderia ter explicado melhor o meu projeto e feito as correções necessárias para atender às suas necessidades. Com isso, teria um novo produto para comercializar e talvez tivesse mantido meu cliente até hoje. Olha só, gente. Então, uma pessoa aí, um empresário, né? Um consultor, um palestrante, ele também perdeu, né, a razão quando ele fez o quê? Quando ele ouviu um estímulo, ouviu um estímulo sonoro, incompetente. Opa, que isso? Quem é você para chamar minha empresa de incompetente? Pá, fecha o notebook, bate o notebook e sai batendo o pé, né? Quantas vezes, né, nós fazemos isso em casa, né? A gente bate porta, joga as coisas. Por quê? Porque a gente tem atitude intempestiva. Pode ir lá, Tânia, comenta aí. Eu só fiz um comentário, né? Cadê o nosso autocontrole? Né? Nós falamos tanto de autoconhecimento. Gente, quando a gente fala de autocontrole, não é ser submisso, né? E sim se conhecer, né? Ter o autoconhecimento, saber as suas potencialidades e saber o momento que você precisa falar e expor a sua opinião. É muito importante a gente expor a nossa opinião, né? Só que nós precisamos também ter o nosso autocontrole para acabar não metendo os pés pelas mãos. Com certeza.
Olha, então, o que você acabou de falar, é o controle na medida certa, né, Tânia? Exatamente. Então, e aí, mas qual que é a medida certa, né, do nosso controle? Como que a gente vai saber qual é a medida certa se eu nem tenho consciência se o que eu faço é agressivo ou não? Eu não tenho consciência do meu comportamento, se eu estou agredindo, se eu estou contaminando o ambiente, se eu estou deixando as pessoas com medo de mim ou então acuadas pelo meu comportamento. Olha, esse é um momento de autorreflexão, né? Sim. É o momento da gente realmente pensar como que é a nossa ação. Será que eu ando sendo agressiva com as pessoas? Né? Será que eu quero impor o meu jeito de ser, né, a qualquer custo? Olha, gente, o que eu já trabalhei nessa vida, o que eu já conheci de gente assim, ó, eu sou assim mesmo, quer, não quer, tá bom. Não é assim, gente. Então, nós precisamos, sim, ir adaptando, né? Eu sei que a mudança é difícil, mas nós somos seres em constante evolução. A gente não está aqui para ser uma pedra, né? Parado, sem mudança, sem evolução. Não. A gente precisa de evoluir, né? E eu só vou conseguir evoluir a partir do momento que eu começo a mudar as minhas atitudes, os meus comportamentos, tá? Então, a gente não pode, né, nem perder o equilíbrio e nem absorver tudo, né? Como está escrito aí, nem absorve tudo e também não pode ficar perdendo equilíbrio o tempo todo. Então, faça uma autoanálise aí, né? Durante a semana, você é mais passivo ou você é mais agressivo? Né? Durante o seu dia, durante seus relacionamentos, as suas conversas, você é mais agressivo ou você é mais passivo? Né? Então, como é que está aí a sua vida? Se você anda perdendo muita paciência com as pessoas, o problema não são as pessoas que estão ao seu redor, o problema é você. Né? Eu sempre falo, nossa, mas todo mundo me irrita. Então, calma aí, se todo mundo te irrita, algum problema tem aí, né? Então, a gente precisa pensar. Então, mantenha o controle emocional. O profissional com controle emocional na medida ideal possui maturidade emocional. Olha que palavra importante. Maturidade, né? Maturidade significa que é no ponto certo. Então, quando a gente fala que um alimento está maduro, uma banana está madura, uma maçã está madura, quer dizer que ela está no ponto certo para ser saboreada, né? Se tiver muito passado, vai ser ruim. E se tiver muito verde, também vai ser ruim. Então, essa maturidade, ser maduro, significa estar no ponto certo, tá? Então, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente se esforça, para estar sempre no ponto certo. De tudo, gente, não é só das nossas emoções, é de tudo mesmo. A gente tem que estar sempre buscando, né, essa evolução para que a gente sempre seja assertivo na nossa comunicação, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos e nas nossas atividades. Eu vou pular. Oi, pode falar. Desculpa cortar a senhora. Vou falar não é para cortar mesmo. O William falou que a informação são mais de 100 pessoas, né? Bate-papo show. A Maria Bethânia, inclusive, ela está com a mãozinha levantada. Ela falou que esses dias discutiu, né? Depois se arrependeu, né? Mas ela não conseguiu pedir desculpa por causa que ela teve uma reação, acho que intempestiva. A Giane Aparecida também participou. Estou praticando meu lado racional, isso me ajuda a sentir confiante, né? Autoestima é muito importante. O Carlos também deu depoimento. Quando eu fico nervoso, minha boca e minhas mãos começam a tremer. E o José Reinaldo falou assim que importante é o equilíbrio, né? Sobre o que a senhora falou, né? De como a gente manter o controle emocional, o equilíbrio, né? E tem um pessoal que está participando bastante aqui, né? Tem a Heloísa participou de novo aqui. Tem aquelas pessoas que falam que tem um gênio forte, mas na verdade é só desrespeitosa, né? Essas são aquelas pessoas que não aprenderam a escutar, né? A gente ouviu tanto na palestra ontem dos tipos de escuta, né? Escutativa, né? E a Débora Bezerra tem alguns pontos de fuga que podemos trabalhar para manter o equilíbrio. E a Ariane está falando aqui, procurar o equilíbrio entre a razão e a emoção, professora. Isso mesmo. Quer falar um pouquinho melhor sobre isso? Pode falar. Sobre o que a Débora falou, né, de tem alguns pontos de fuga que podemos trabalhar para manter um equilíbrio. O que é fuga para a gente? Né? Será que nós mantermos em fuga é bom? Né? Então, isso é uma resposta um pouco pessoal,
né, que cada um precisa trabalhar consigo, né? Ter fuga em alguns momentos, ok, é uma válvula de escape, mas será que eu vou conseguir fugir o tempo todo? Né? Será que eu não preciso também me autoconhecer um pouco melhor para eu entender o que é fuga para mim? Até onde isso vai ser assertivo, ou será que não é? Então, fica a dica aí, Débora. Olha que legal, né? Na verdade, eu tenho 6, eu vou deixar disponibilizar esse material depois aí para vocês nos arquivos. Depois vocês podem voltar aí na sala e pegar no arquivo que eu vou deixar para vocês. Mas olha que legal, isso daí é muito claro para mim, né? Que na casa, normalmente, a gente explode mais fácil do que no trabalho, né? Então, quem compartilha comigo dessa ideia, pode manifestar aí no chat. Por quê? Porque na casa, como as pessoas estão muito próximas da gente, o que a gente se sente à vontade para explodir as emoções, né? A gente sente a vontade para gritar, se sente à vontade para bater uma porta, né? E isso daí é muito, muito ruim para o ambiente, né? Porque vai gerar aquele ambiente, né, de conflituoso, de muitas vezes, né, da gente acuar as pessoas, né, deixar as pessoas com medo ou então receosas da nossa reação, né? Então isso é muito ruim. Mas então, como que a gente pode começar? Para administrar melhor as emoções, a gente começa treinando, né, nas nossas situações simples. Então, o que são as situações simples, né? Quando o marido deixa acontecer alguma coisa, quando o filho não faz alguma coisa, né? Então, nós sempre temos esses momentos. E que muitas vezes dá vontade da gente gritar, berrar, xingar, né? Ou então, várias vezes eu ficar brava, às vezes eu chego assim, ai, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, chega aqui, tem louça suja, sabe? Umas coisas assim, coisa de dono de casa, né? Daí chega, já vai batendo porta, já vai lavando, isso aí é agressivo, né? Então isso é ruim. Então pensar muitas vezes, olha, a louça vai ficar aí, a hora que der certo eu lavo, né? Então a gente começa a treinar nas situações simples, né? Naquelas situações mais corriqueiras que nós temos, né? No nosso dia a dia, a gente pode começar a treinar, né? Vamos lá, meninos, querem falar alguma coisa? Tânia, Felipe? No chat continua, né, Felipe? Isso, o pessoal tá participando aqui, né? A Débora respondeu, que são as questões realmente a serem levantadas, né? Sobre o ponto de fuga, né? Sim, legal. O Ronaldo tá brincando aqui, né? Trabalha no supermercado para ver. Porque deve passar situação estressante no trabalho, às vezes, né? Tem que saber lidar, né? O respeito das pessoas tem que ser mútuo, né? Às vezes as pessoas estão tão atarefadas no dia a dia que às vezes acaba esquecendo que os outros estão trabalhando, né? A pessoa está no ambiente, esquece que tem gente trabalhando ali e acaba agindo de qualquer jeito, esquece do respeito, né? Ele fez uma brincadeira, mas no fundo é um protesto, né? Sim, com certeza. Eu ainda acrescento um pouquinho mais que cada um de nós temos o nosso funcionamento, temos a nossa realidade. Talvez ele trabalhe no supermercado, talvez tenha uma outra pessoa que também trabalhe no supermercado que tem um funcionamento totalmente diferente do dele, né? Então, é difícil trabalhar com os seres humanos exatamente por isso, porque eu posso ter o mesmo problema que você e eu posso reagir de uma forma e a outra pessoa da outra. Por isso que é muito importante esse respeito, né? Esse autoconhecimento para entender como que eu me comporto a partir disso, e eu também conseguir observar a outra pessoa, né, que talvez passe pelo mesmo problema, né, pela mesma questão, mas que se comporte de uma forma diferente. E aí, mais uma vez, eu trago isso, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com o outro? Eu consigo mudar o outro? Não, eu não consigo mudar o outro. Eu consigo mudar a forma como que eu lido com o outro. Né? Então, será que eu preciso ficar brigando o tempo inteiro? Será que eu preciso mudar o outro? Não, eu não preciso. Eu preciso olhar para mim, preciso cuidar de mim. A partir disso, aí sim, eu melhoro a minha relação com o outro. Realmente, é verdade.
Importante também que tem comentários aqui da Giane falando que passou, né, por psicólogo, né, e está falando sobre o diálogo em família, que é algo muito importante para evitar problemas, né, familiares, né, tanto dentro de empresa, a comunicação, acho que é o fator, vamos dizer assim, mais importante, né, tudo tem que ter comunicação assertiva, a gente tem que se comunicar bem, principalmente dentro de casa, quando trata desses assuntos emocionais, né, desenvolvimento da parte emocional, né. O José Extra Barbosa falando que já foi do tipo explosivo, agora ele está mudando a forma de pensar por ser pai. Então, acho que quando a gente tem família, a gente tem que se policiar mais, né? Trata de educação, filhas, esposas, espera em casa, nunca leva o estresse do trabalho para casa. Acho que acaba sendo uma prática comum, né? Que nem a professora estava explicando sobre o perfil engolidor de sapo, que depois acaba explodindo na família, né? E era o meu caso, né? Então, a gente acaba se conhecendo, e quando a gente vê essa situação de explosão, que a gente se conhece, que a gente sabe o que a gente vai fazer depois, é aí que a gente tem que agir, e a gente já sabe como a gente é, e é muito difícil a gente aceitar, né? A gente enxergar os problemas que a gente tem. Sim, exatamente. Tânia, uma pergunta para você, Tânia. Diga. Eu sou encarregado de turma. Às vezes as pessoas tiram do sério. Qual a melhor forma para lidar com essa situação? Liderança, né? Olha só. Vai lá, Tânia. Perguntinha para você, psicóloga. Olha só a Renata me colocando em uma fria. Ai, brincadeira, Renata. Eu repito a mesma coisa que eu já falei. Lidar com seres humanos, lidar com pessoas é algo que é muito difícil, né? É algo que precisamos ter ali a neutralidade, né? Mas em alguns momentos tem algumas pessoas que passam dos nossos limites. E aí é onde eu enfatizo o limite, né? Qual é esse limite que eu estabeleço? Será que eu estabeleço esse limite para o outro, na minha relação com o outro? Né? Até onde é assertivo eu expor a minha ideia para o outro? Só que eu posso expor a minha ideia, será que existe esse limite? Será que existe essa troca? Né? Eu costumo dizer que todo tipo de relacionamento ele tem que ser via de mão dupla. Da mesma forma que vai, ele também tem que voltar. Então, se eu tenho os meus relacionamentos engajados, se eu tenho esses limites nas minhas relações, eu acho que a gente consegue expor e lidar assim, de um modo que não precisa ser agressivo, de um modo que não precisa faltar com respeito, de modo que as duas pessoas consigam entrar em um consenso e conviver em harmonia. E é legal também esse caso aí, né, das situações que nos tiram do sério, principalmente numa equipe. Eu acredito que aí vem aquela questão da gestão, né? O pessoal de administração, minha turma está aí comigo, vem uma palavra assim muito forte, que é a questão da gestão de pessoas, né? Nós trabalhamos, todos nós, né? Trabalhamos com gestão, independente, gente, da área, mas a gente trabalha com a gestão das pessoas. E quando a gente trabalha com gestão de pessoas, existem estudos, existem soluções. Então, por exemplo, o trabalho em equipe versus a liderança bem trabalhada, feito de uma maneira de uma gestão estratégica, evita, né? Uma boa administração evita essa situação de tirar do sério. Por quê? Porque uma equipe bem engajada, bem preparada, né, com informação o suficiente, a gente passa, né, por menos situações assim de conflito. É claro que leva um tempo para a gente treinar, para a gente deixar a equipe do jeito que a gente quer, né? Mas é um trabalho que vale a pena, né? Diálogo e respeito, né, Renata? Eu acho que esses dois itens ele cabe para todo e qualquer tipo de relacionamento. Isso. Vamos lá. Inclusive, vou enfatizar aqui o comentário deixa eu ver, da Luana. Às vezes a gente fala tanto de empatia com as pessoas, mas esquece de ter empatia com as pessoas mais próximas da gente, simplesmente porque já virou rotina. Luana, perfeita a sua colocação, e realmente é muito fácil nós falarmos sobre empatia, é difícil a gente colocar em prática,
principalmente com as pessoas que a gente tem o maior convívio. Ó, jura? Tânia, Juro. você parece ser bem calma. Você explode de vez em quando? Jura, imagina, eu sou super tranquila. O William e a Tatiane de logística tá aqui, ó, presente. Consegue. Não, juro, eu explodo sim. De vez em quando eu também tenho os meus momentos de explosão. Gente, eu sou ser humano como todo mundo. Também sofro de ansiedade, inclusive um pouquinho antes da nossa apresentação, até mandei uma mensagem para a Renata, né, falando sobre isso. Então, de vez em quando, eu acho que a gente precisa explodir. É algo saudável também, né? Só que dentro do limite. Desde que não esbarre nas emoções dos outros, né? Exatamente. Tânia? É importante lá naquele começo que eu falei com vocês, a autorresponsabilidade. Entender que as minhas emoções, elas interferem no ambiente e elas esbarram, elas respingam, né? As nossas reações agressivas, intempestivas, elas respingam nos outros, né? Então, é aquela história do direito, né? O meu direito acaba quando começa o direito do outro. E isso é muito... E assim, existe uma música, né? Muito boa mesmo, que se chama assim, ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. E a gente precisa respeitar isso, né? Até essas diferenças, né? Que é o que você está acabando de falar. Nós trabalhamos com pessoas que são muito diferentes, né? Com culturas diferentes, com educação diferente, formas diferentes de pensar, e de repente eu tenho que estar no mesmo ambiente, no mesmo espaço, trabalhando tudo isso. Realmente é um desafio. Por isso é importante a gente falar sobre. Sim. Temos que falar sobre, porque quando a gente fala sobre, a gente se conhece mais. E é legal que o pessoal vai contando, né? Isso quer dizer que o que eles estão ouvindo está fazendo sentido, de alguma forma, lá no dia a dia deles, né? Se eu estou fazendo essa relação, quer dizer que eu estou construindo um conhecimento, né? Olha que feedback importante essa participação de vocês. Vamos lá para continuar nossas dicas aqui, ó. Não espere perder o controle para admitir que você precisa aprender a manter o equilíbrio. Então, quando você perde totalmente seu controle, você respinga suas emoções em todos, você quebra alguma coisa, Gente, tem gente que tem tanto descontrole, né? Às vezes, por exemplo, pega um carro, né? Tô descontrolada emocionalmente, briguei com a namorada, pega o carro, sai correndo, sofre um acidente, né? E assim, tô dando uma situação, mas muitas vezes as pessoas, por besteira, por bobagem, por não deixar a cabeça esfriar, por não respirar fundo, por não se conhecer, não conhecer o emocional, não ter controle emocional, ela se coloca em situações muito arriscadas e muito ruins para a própria vida, né, Tânia? Sim, sim, com certeza, Renata. Eu acho que o controle emocional, ele é fundamental. Só que às vezes a gente perde esse controle, né? E depois a gente se arrepende pelo que fez, né? Em muitos momentos não dá para voltar atrás. E aí, como é que a gente faz? Muito bom. Vamos lá, nossa última dica, olha só. Não se cobre por mudanças imediatas, já que a pressão psicológica, né? Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, e não consigo mudar. Então, essa pressão psicológica vai aumentar a sua falta de controle. Tudo tem seu tempo, mas eu preciso me esforçar para que um pouquinho por dia eu seja melhor. Então, eu preciso ser melhor todo dia. Eu preciso perceber que eu tenho reações ruins. Eu preciso perceber que eu preciso ter inteligência emocional, né? E treinar, porque a gente pode treinar. E precisa, na verdade, né? Desse treinamento. E cada vez que a gente passa por uma situação onde, nossa, que raiva! Opa, aprendi com essa situação, né? Esse acredito que seja um dos pontos principais para que a gente tenha o nosso controle emocional, a gente aprender com as nossas emoções. E a partir do momento que a gente identifica uma reação irracional, né, por nossa parte, a gente saber, né, identificar, voltar, né, aliás, diz que não existe voltar atrás, né, mas
admitir, né? A gente precisa admitir as coisas e tentar melhorar, né? Esse, acredito que é o principal ponto desse nosso bate-papo hoje. A gente aprender, a gente se conhecer, admitir que nós falhamos, admitir que a gente muitas vezes não sabe se comportar nas situações e ir melhorando aos pouquinhos. É o recomeço, né? Eu acredito que nunca é tarde para a gente recomeçar, mesmo que tenha partido de um erro, né? Mas quando eu recomeço partindo de um erro, eu recomeço da experiência, né? Eu não recomeço sem experiência alguma. Então, com certeza, vai ser uma experiência muito mais construtiva do que eu recomeçar do zero. Com certeza. Felipe, tem alguma consideração? Já estamos acabando o nosso tempo. Tem sim, professora. Falar sobre inteligência emocional, para mim, né, dando uma visão assim de mercado, mercado de trabalho para as pessoas que estão vindo, né, tem bastante alunos, né, a gente já teve no lado deles. A gente sabe que hoje em dia, dentro das empresas, são consideradas algumas características, né, até para você ingressar no mercado de trabalho, né, as pessoas enxergam as características técnicas, que nem a senhora apresentou, né, falou que para a gente entrar no mercado de trabalho, né, eles olham o currículo, mas 90% do currículo. Mas para você continuar, é o seu comportamento. Então, você pode saber muito tecnicamente, mas se você não for uma pessoa boa de trato, você não tiver essa parte da inteligência emocional, vai ser muito difícil você continuar, né? Então, você tem que ter a visão de negócio, né? Então, são essas três partes, a parte técnica, a parte emocional e essa parte de visão de negócios. Na inteligência emocional, dão 3 dicas assim, que a gente fala sobre como desenvolver essa parte assim, mais facilmente. Tem a parte, são 3 pontos, né? 3 pontinhos. A primeira é qual que é o tamanho do seu pavio. Porque tem pessoas que são mais controladas, tem pessoas que são menos controladas. Então, tem pessoas que sabem qual que é o tamanho do pavio e tem pessoas que sabem qual que é o seu gatilho. Então, se você sabe que em uma certa situação você vai explodir, você consegue ir trabalhando isso com o tempo, né? Depois que você explodiu, quão fundo você vai naquilo? Às vezes, o seu problema não é uma coisa tão grande, né? Mas tem gente que às vezes só murchou o pneu da bicicleta, já começa a descontar tudo, porque o trabalho é ruim, porque a família tá, não sei o quê, e a pessoa vai fundo, sabe, naquilo, e aquilo começa a inflamar. E depois que a pessoa foi tão a fundo, quanto tempo ela demora para voltar, para ela conseguir resolver aquilo, né? Então, são esses 3 pontos que a gente precisa ter a consciência, né? Às vezes a gente pode estar no trânsito, pode vir alguém bater no carro da gente, a gente explodir e perder a razão. Pode acontecer, que nem eu falei, você tem um problema, murchar o pneu, o que você pode fazer? Você vai ficar lá reclamando, xingando de tudo? Ou se em 5 minutos você vai lá, troca o pneu, resolve e vai trabalhar tranquilo, né? Até num relacionamento, né, em casa, com seus familiares, às vezes você está com uma discussão boba, algum problema na família, você está com sua mulher, você acaba falando coisas que nem precisava falar, né? Então, quando a gente explode, quando a gente vê que o pavio da gente explodiu, a gente tem que se policiar para não ir muito fundo, porque às vezes aquilo pode gerar muito mais problemas psicológicos para frente, né? E a parte de inteligência emocional, professora, não diz só a respeito da gente, né? Profissionalmente falando, gestores, eles têm que ter essa visão com a equipe, que nem o Marcos falou, né? Então, às vezes a pessoa pergunta, e aí, você está tudo bem? Mas você olha para a feição da pessoa, você vê que não está bem, né, professor? Tem dias que as pessoas estão bem, tem dias que não, tem dias que querem provar a sua paciência. Então, a inteligência emocional no meio corporativo é tanto você se conhecer, quanto você conhecer os outros, você conhecer a sua equipe e saber ajustar esse trato, né? Aí que tá você saber diferenciar, né? Porque quando acontece o problema, que o seu pavio explode, então a gente tem uma palavrinha para a gente começar a aprender, que é consciência. Nós precisamos ter a consciência do que aconteceu.
E isso daí é um exercício, né, professor? Eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre isso porque eu via que era um problema meu, né? Eu fui buscar isso porque eu sabia que eu tinha umas reações adversas, que isso não era normal, né? Então, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente não muda de uma hora para outra. A gente pensa, poxa, aquilo me deixa chateado. Se falar um palavrão para mim, ou se xingar minha mãe, ou se alguém bater no meu carro, ou se eu vou explodir. Então, se eu sei que eu vou explodir, aí que tá. A gente começa, nessas pequenas coisinhas, a melhorar como pessoa, a gente começa a agir. Eu vou discutir com uma pessoa, eu sei que vai sair isso aqui, então eu não vou fundo. Explodiu, eu não vou muito fundo, eu já vou para resolver. E as pessoas que têm a parte da inteligência emocional desenvolvidas têm a consciência. Essa que é a palavra, né? Consciência. E dentro do meio corporativo, ninguém trabalha sozinho, né, professora? Sim. Você tem um chefe, às vezes você tem um subordinado, e ninguém gosta de viver perto de pessoas que só reclamam, que são tóxicas. Então, as pessoas querem trabalhar com quem só reclama, que atrapalha o seu trabalho, ou perto de uma pessoa que te agrega, que te ajuda quando você precisa, que estende a mão, que conversa, né? Então, isso tudo são características de líderes que têm inteligência emocional desenvolvida, professora. Sim. E Vou só interromper um pouquinho. Pode ser. Desculpa. Não vai interromper, não. É bate-papo, pode. Inclusive, entra no que o Marcos comentou aqui no chat. Às vezes, os funcionários confundem a amizade com seus líderes ou patrões, ou encarregado. E fica difícil... Cadê? Sumiu. Ai, peraí. E fica difícil de passar uma ordem ou trabalho. Isso já aconteceu comigo. E não quer acatar o pedido de seus... Ai, meu Deus, sumiu de novo. Dos seus De seus superiores. Isso. Entra muito nisso que o Felipe acabou de falar de inteligência emocional. Muito bom. Gente, olha, tem um comentário, vou ler um comentário da Giovana aqui. Estão me ouvindo, né? O controle emocional é fundamental, realmente é muito importante, porque caso não haja esse controle, prejudica constantemente a saúde mental. Exatamente. É o que a gente está buscando aqui, né? Saúde mental, não só da pandemia, né, gente? Para a vida a gente precisa da saúde mental. E até mesmo a saúde física, se não for tratado, como foi mencionado na palestra, nos comentários, as pessoas testemunharam sobre as doenças desenvolvidas por tal descontrole. Muito interessante se vocês abordarem esse tema. Opa, perdi aqui também. Pois ainda é tratado como um tabu pela maior parte da sociedade. Acho que todos nós temos muito a amadurecer na inteligência emocional. Ai, que bom, Gia, é isso mesmo. Estudar, né? Porque nós precisamos saber disso para que a gente possa estudar. Se existem pessoas estudando, pessoas escrevendo livro sobre isso, é porque realmente nós precisamos descobrir mais sobre isso para que a gente possa melhorar. Trazer, né, a teoria ela é importante para isso mesmo, para que a gente possa colocar tudo na prática. Muito gratificante essa palestra, obrigada por abordar com leveza esse assunto. Falo por mim, mas sei que está auxiliando para que todos revejam e reflitam sobre o seu controle emocional, para que assim possamos amadurecer cada vez mais. É isso mesmo, Gi. Obrigada e parabéns pela participação. Sempre participando aqui com a gente. Ótimo. Bom, gente, a gente já está acabando, temos 2 minutos, só 2 minutos para acabar, né? Passou rápido, né? Tá todo mundo com mudo aí, ó. O Felipe tá com mudo. Agradeço muito. Foi um convite de última hora, Tânia, Felipe, não foi mesmo? Foi, professora. Eu falei para a senhora que eu não sou especialista da área, sabe? A Tânia, ela tem todo o estudo, né? Toda a teoria, né? Mas é um tema muito relevante, assim, para as empresas, né? Que contratam um psicólogo para chamar os profissionais, essa capacitação de a pessoa ter esse molejo de tratar com as pessoas é muito difícil, né? As pessoas, uma capacidade técnica, você aprende fácil. Para qualquer pessoa pode aprender a fazer qualquer coisa. Mas tratar com as pessoas, acho que é o ponto mais difícil. Porque não que não dê para desenvolver,
mas você não aprende assim como você aprende a mexer no Excel, no AutoCAD, alguma ferramenta, né? É uma Não coisa tem muito mais receita de bolo, complexa. né? Não tem receita. E você vai desenvolvendo, né? Que nem a inteligência emocional, você não muda de uma hora para outra. Você vai se conhecendo, né? Você pensa assim, poxa, agora eu estou tentando me mudar. Porque, pelo menos no meu caso, foi muito de mim, de querer melhorar nesse ponto, por saber que era um gap meu que eu tinha que melhorar. E as pessoas têm que, vamos dizer assim, se conhecer. Foi dita a palestra inteira, né, professora? Exatamente. Olha, vamos deixar assim 3 palavras, né, importantes para esse nosso momento. Tânia, qual palavra você coloca como importante aí? Eu coloco. Uma palavra só, hein? Uma só? Tem certeza? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Felipe, uma palavra. É mais ou menos igual, seria a consciência, né, professor? Quando a gente tem a consciência daquilo que a gente está fazendo, ou tem a consciência do que o outro está fazendo no ambiente de trabalho, acho que é mais fácil para a gente tratar, lidar. Legal. E eu vou ficar bem parecida com vocês, tá? Olha, autorresponsabilidade. Não coloque, não terceirize a culpa. Não terceirize, não coloque a culpa nos outros, tá? Somos nós. Nós somos responsáveis pelas nossas emoções, nós somos responsáveis pelas nossas reações e pelas nossas ações. Então, para a gente terminar, muito obrigada, Tânia, obrigada, Felipe. Agradeço a todos que estão aqui presentes, que estão participando conosco. Amanhã, né, nós temos o 4º dia, estão todos convidados. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso bate-papo. E espero vocês, mais uma vez, amanhã, na nossa 13ª CIPAT. Valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais, Felipe. Tchau, professora. Até a aula. Tchau, tchau. Obrigado a todos, hein? Parabéns. Vou parando minha gravação por aqui, mas se quiserem continuar